Olá, gente, eu sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público, e hoje eu vim dar continuidade a partir da morfossintaxe do que, certo? A gente viu a parte introdutória, que foi onde eu mostrei que a diversidade de coisas que o que pode ser, mas de uma forma bem simples. A segunda aula foi basicamente de conjunção subordinada integrante, certo? Quando ela vai ser, qual o papel morfológico e o papel sintático que ela vai desempenhar. E hoje a gente vai ver a parte do pronome relativo, certo? Que vai ser as orações subordinadas adjetivas. Nessas daqui, eu costumo dizer que é bom dar uma intensificada, porque a banca Saes-Sebrasp, ela costuma cobrar muito em prova, certo? A UPNET, ela não costuma cobrar muito em prova, porque o máximo que ela vem a perguntar vai ser a parte de que tipo de oração, esse tipo de que ele vai introduzir. E é só você conseguir fazer a identificação do próprio que, certo? Apesar que eu acredito que a banca UPNET, ela pode vir inovando e trazendo algumas coisas e algumas características do próprio que, dessa morfossintaxe do que, certo? Então eu sempre digo que por mais que a banca não venha cobrar, pode ser assunto novo na prova. A gente sabe que talvez a banca UPNET não venha a cobrar, porque na verdade ela não faz muitos concursos, certo? E aí não tem uma diversidade muito grande das questões em si. Mas com os próximos anos e como a demanda dela vai ficar muito maior, principalmente agora que vai vir editais de todas as corporativas e até os internos, certo? Que vai ter, abriu na verdade hoje o Cefoa, certo? Tanto para bombeiro quanto para PM e PE, e a mesma banca é a banca UPNET, então tem a possibilidade de que o número de questões e as formas como ela vai cobrar sejam muito maiores do que o que a gente viu até o momento. Então vamos aguardar, certo? Assim que lançar novas provas, eu sempre estou trazendo e atualizando as questões. Todas as questões que estão aqui são todas atualizadas do ano ou de 2021. Tranquilo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a morfossintaxe do que. Já expliquei um pouco que morfologia, a gente trabalha a classe gramatical da palavra, e a sintaxe, a gente trabalha a função que ela desempenha dentro da oração, certo? E a partir disso, a gente vai ver o último tipo, né, assim, o que é mais costumeiro em prova, certo? Que é a referência do pronome relativo. Vê só, deixa eu diminuir aqui até... Não tem muito o que explicar, certo? Por quê? Porque isso é mais objetivo, é você entender a lógica da banca, certo? Entendeu a lógica da banca, faz questão. Entendeu a lógica da banca, faz questão. A banca ela não vai cobrar mais do que isso não, certo? Então vamos lá. Eles assim, que o pronome relativo é o termo a que se refere. Lá anteriormente, quando a gente viu o pronome, eu expliquei lá na parte introdutória de pronome, eu expliquei que existe dois tipos de pronome. A gente tem um pronome adjetivo e a gente tem um pronome substantivo. Pronome adjetivo, ele é aquele que vai acompanhar um termo, certo? Exemplo, minha escola. Então, minha ali dá ideia de posse, mas ele está acompanhando escola. Então, ele é um pronome adjetivo. Mas a gente também tem o pronome substantivo, que é aquele que vai substituir um termo dito anteriormente, que é a função desse que aí, certo? O que é pronome relativo, que a gente sabe que ele é pronome relativo, fazendo a substituição por o qual, a qual, a gente faz essa identificação porque ele faz uma substituição do termo dito anteriormente. Por isso que quando eu trouxe que ele se refere a um termo anteriormente, porque ele não só se refere, mas ele também substitui esse termo. Então, a banca, de forma morfológica, ela pode estar trazendo como um pronome substantivo relativo. Certo? Se ela cobrar dessa forma, tá corretinha também. Ela tá falando que é um pronome que tem a função de substituir e que ele é da classificação dos relativos, certo? Então, é basicamente isso. Eu vou explicar aqui, na verdade, com algumas práticas, certo? Com algumas questões, com algumas besteirinhas aqui, certo? Modo, como ela vai cobrar, modo morfológico e o modo sintático, certo? Então, deixa eu pegar aqui o lapisinho. Cadê meu lápis? Aqui, achei. Primeira coisa que eu identifiquei é esse que é aqui, tá? Quezinho, deixa eu deixar até mais colorido, né? Porque assim ficou muito apagado. O que aqui, certo? Eu tenho um que aqui, que eu posso trocar por o qual, né? Assim vai ficar João, o qual morava. Então, só por conta disso, eu já sei que eu tenho uma oração subordinada adjetiva, porque esse que ele pode ser trocado por o qual, a qual. A outra coisa seria olhar se tem vírgula ou não, certo? Ele não tem vírgula, então é o modo restritivo. Então, essa oração aqui, deixa eu grifar aqui, certo? Essa oração aqui, que morava na casa da esquina, vai ser uma oração subordinada adjetiva restritiva,
E aí eu te pergunto, tudo isso a gente já viu, certo? Tudo isso a gente já viu. A gente sabe que as conjunções subordinadas, primeiramente a conjunção, né? A conjunção, ela vem para ligar, para fazer anexo, certo? Essa relação de oração principal com oração subordinada. A gente sabe que um termo subordinado, ele é sempre subordinado a alguma coisa ou alguém, certo? Exemplo, o soldado, ele é subordinado a quem? A todo mundo, né? Assim, na verdade, é o pau mandado de todo mundo, certo? Então, perceba que o soldado, ele vai ser subordinado ao cabo, ao sargento, mas perceba também que sempre vai ter uma pessoa maior do que ele, tranquilo? Então, o que eu quero dizer é que toda vez que tiver uma oração subordinada, sempre vai ter uma oração principal. Por quê? Porque o subordinado, ele sempre vai ser subordinado a alguém, certo? Então, como é que eu faço a identificação? Através da conjunção. A conjunção, ela vai estar trazendo o início dessa oração subordinada, certo? E principalmente a relação aí do que? Esse que é uma oração que é uma conjunção subordinada, que é um pronome relativo, na verdade, mas que introduz a oração subordinada, ele vai trazer essa relação de subordinação em relação ao verbo principal, à oração principal. Aí você me diz, mas Camila, por que subordinado? Porque ele vai precisar do outro para completar o sentido. É tipo assim, o soldado sem o sargento existe? Existe. Mas tipo assim, não tem que ter o sargento para mandar. Porque lembra que o cabo e o soldado, ele é pau mandado dos sargentos, do sub, de quem vier. Por quê? Porque eles estão ali para executar, certo? Eles dizem até que não é essa palavra, mas são elementos de execução. Eles precisam executar. Então perceba que para eles poderem executar o trabalho da polícia militar, eu preciso ter alguém que vai mandar eu fazer esse trabalho. Então, quem vai mandar fazer aí vai ser a oração principal, certo? E aí você vai ter a subordinada. Então, é basicamente isso. Para mim executar a minha função, eu preciso de alguém que mande eu fazer alguma coisa. Então, eu preciso de alguém. É basicamente aí. A oração subordinada, ela é dependente da principal. Porque sem ela não vai haver sentido, certo? Exemplo, se eu chegasse para você e dissesse apenas que morava na casa da esquina, você não entendeu merda nenhuma. Por quê? Porque eu preciso do João morreu para que você entenda a outra parte, certo? Então, perceba, o subordinado, ele precisa do principal para poder fazer a complementação de sentido. A outra coisa que seria aí, certo? É essa relação aí do quê? Esse que aí, ele é muito importante, certo? Esse que é aqui, ele é muito importante já para fazer a introdução disso aqui. Camila, como é que a banca CESP ela vai cobrar? Vê só. A Banco Penedo, a gente sabe que ela vai colocar lá, vai grifar que morava na casa da esquina e vai perguntar que tipo de oração é essa. É só você marcar a alternativa que tem a adjetiva. Mas a Banca CESP, a primeira coisa que ela vai perguntar é tudo sobre coesão e coerência. Deixa eu escrever aqui. Coesão e coerência, certo? Coesão a gente sabe que é algo relacionado a sentido. E coerência a gente sabe que é algo relacionado à escrita, certo? Quando ela diz assim que a coerência é mantida, que pode vir também como correção ou escrita, a coerência se tem erro gramatical, exemplo, erro de concordância, erro de regência, erro de crase, erro de ortografia, certo? São erros mesmo. Já quando eu falo coesão, vai ser a relação de sentido. Certos elementos coesivos. A gente tem as conjunções, cada conjunção ela vai ter o seu sentido. A gente tem um artigo, que quando eu tenho, lembra, coloca, tira, troca, muda o sentido. A gente tem também os advérbios, lembra o advérbio que vai indicar tempo, modo. Então, tudo que vai indicar sentido é a relação de coesão. Então, perceba que aí também a gente vai ter uma relação de coesão, porque eu vou ter que sem vírgula modo restritivo, com vírgula modo explicativo. Então, a partir do momento que ele faz a retirada ou coloca a vírgula, isso também vai fazer alteração de sentido, certo? Então, a partir do momento que eu tenho o quê? Sem uma vírgula, sentido restritivo. Se eu colocar a vírgula, explicativo. Então, a primeira coisa que você deve identificar é tem o quê? Tem que olhar se ela está pedindo relação de coesão ou de sentido, porque se ela tiver, você tem que olhar a vírgula, certo? Se ela fizer eliminação ou colocar a vírgula, não tinha, acabou, já muda sentido. Tranquilo? Além disso, isso é parte morfológica, tá? Aí agora a gente vai para a parte sintática. Deixa eu até apagar, certo? Deixa eu apagar aqui até para você se ligar, certo? Parte morfológica, parte sintática agora. Vê só. Tá vendo que eu tenho um que aqui? Esse que, ele tem a função de substituir João. Então, é como se eu dissesse João morreu e João morava na casa da esquina, certo? Só que para não ficar João morava na casa da esquina, morreu, ela substitui pelo quê? Lembra do ele? Tipo assim, Ana caiu.
ela se machucou. O ela tá fazendo retomada do Ana. Então, automaticamente, o ela também é um pronome substantivo, que é a mesma função do que, certo? Então, o que é o pronome relativo? Ele tem a função ali de retomar o termo dito anteriormente. Tranquilo? Vamos lá. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o que, certo? Que retoma João e que basicamente é a mesma coisa de João. Só que o que João desempenhar sintaticamente, o que também vai desempenhar. Exemplo, João aqui, ele é sujeito ou complemento? Aí a gente vem, peraí. Então a gente sabe que toda vez que tiver uma conjunção, vai ter duas orações. Então a gente vai fazer a identificação da oração. Uma é morável e outra morreu. A gente sabe que essa aqui é a oração subordinada, certo? Porque ela tá ligada ao que? Então aqui a gente tem a oração subordinada, adjetiva, porque eu tenho o que? Tranquilo? E aqui eu tenho a oração principal. Quem morre? Morre, verbo intransitivo. E aqui eu tenho João, que vai ser o sujeito do verbo morrer, certo? Sujeito desse verbo. Só que percebeu que eu tenho um outro verbo aqui? E todo verbo a gente sabe que tem que ter um sujeito, né? Assim, porque quem morava foi alguém que morava. Então, se tem alguém, tem que ter o sujeito. Só que perceba o quê? João, ele faz o quê? A ligação de... ele retoma o que? Ele retoma João. Então, a partir do momento que ele retoma João, se ele retomar, no caso, ele substitui, ele vai substituir a mesma coisa que João é. Exemplo, quando você vai fazer a substituição de um sargento, não necessariamente, a gente sabe que na prática é outra coisa, certo? Mas na teoria, um soldado pode fazer substituição do sargento? Não. Por quê? Porque ele é sargento e o outro é soldado. Um é pau mandado e o outro manda. Então, é coisas totalmente diferentes. E é a mesma coisa que acontece aqui. O que acontece? Um soldado, ele só pode substituir um outro soldado. E um sargento só pode substituir outro sargento, certo? A mesma coisa aqui. Se João é sujeito, então o que também é sujeito? Só que lembra que eu falei que João é sujeito do verbo principal, que é morreu? Então, o que vai ser sujeito do verbo morava, que vai ser o verbo subordinado. Então, quando ele fala de morfologia, ele está falando que o que é pronome relativo, que faz retomada e que pode ser trocado por qual a qual. Quando ele falar de termo sintaticamente, ele está falando dessa relação de se o que é sujeito ou se o que é complemento, certo? Dei um exemplo aí quando o que é sujeito, então você já está ligado. Vamos para a próxima. Comprei os livros que estavam na promoção. Ele traz aí para você, certo? O que? Pronome relativo, pode trocar por qual a qual. Ó, comprei os livros, os quais estavam na promoção. Morfologia tranquilinho. Aí aqui ele vem com o quê? O que está substituindo os livros. Eu tenho que saber a função sintática dos livros, porque vai ser a mesma função sintática do que. Vamos lá. Comprei. Quem foi que comprou? Eu comprei. Quem compra, compra alguma coisa, certo? Verbo transitivo direto. Eu comprei o quê? Os livros. Então, os livros é o objeto direto. Aí você pode me perguntar, Camila, o que também vai ser objeto direto? Camila, mas você não disse que o que for, o tempo que o que se refere, ele vai ser sim. Mas perceba que aqui eu estou especificando o complemento verbal, certo? Eu estou falando que é um objeto direto diretamente. O que ele não vai ser objeto direto, ele vai ser um complemento verbal, porque eu preciso olhar quem é o verbo a que ele se refere. O verbo a que ele se refere é estavam. Estava é o verbo transitivo direto? Não. Então, esse verbo aqui, estava, ele é o quê? De ligação. Então, o que ele vai ser predicativo do sujeito. Quando ele retomar sujeito, ele é sujeito. Mas quando ele retomar objeto direto, não necessariamente ele precisa dizer que é um objeto direto. Ele vai desempenhar o papel de um complemento verbal, porque é o que os livros é. Quando eu digo que é um objeto direto, é porque eu já estou definindo que tipo de complemento é, certo? Mas você tem que olhar quem o estavam está se referindo. Desculpa, a quem o que está se referindo. E principalmente quem é o verbo dele, certo? Vamos para o próximo. As crianças que gostam de fabricar seu próprio... Deixa eu colocar aqui. Para que a gente consiga. Aqui. Ó, as crianças... Aqui. Aí ele traz aqui, ó. As crianças que gostam, ó, eu tenho um que retoma as crianças, pode ser trocado por as quais. As crianças as quais gostam de brincar. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Tá entre vírgula,
Opa, explicativa essa oração, hein? Oração subordinada adjetiva explicativa. Retirada da vírgula muda o sentido da oração. E além disso, ele faz retomada das crianças. Aí a gente vai procurar o quê? A oração subordinada e a oração principal. Vamos lá fazer a identificação? Eu sei que a oração subordinada vai ser que gostam de fabricar... Eita, negócio. Aqui, ó. Que gostam de fabricar seu próprio brinquedo. Isso aqui é a oração subordinada, tranquilo? O restante é a oração principal. Aí vamos para a classificação. Ó, as crianças, essa é a oração, se mostram mais criativas no futuro. Aí eu pergunto, quem é que se mostra mais criativa no futuro? As crianças, sujeito do verbo principal mostrar, certo? Quem mostra alguma coisa, verbo transitivo direto. O que é que eu tenho aqui? Então, basicamente, o que eu tenho aqui é que o que está retomando as crianças e as crianças é sujeito do verbo transitivo direto mostrar, certo? Que mostra alguma coisa, ela mostrou mais criativas no futuro, objeto direto. Mas o que é que eu quero que você se refira? Vê só, se o que está retomando as crianças, então, e as crianças vai ser sujeito, então o que só pode ser sujeito, né? Assim, só que o que vai ser sujeito do verbo mostrar? Não, porque o verbo mostrar já tem o sujeito dele, que é as crianças. Então, agora você vai ter que procurar o verbo subordinado, que vai ser ele o sujeito. Então, eu tenho o verbo gostar, que é da oração subordinada, adjetiva explicativa, pela vírgula, certo? Então, por conta disso, você tem aí o verbo gostar e o seu sujeito vai ser o quê? Então, é basicamente assim que a banca vai cobrar de você, certo? Então, vamos lá para as questões? Ó, mantendo-se a coerência e a correção, a expressão em que for substituída por. Vê só. Questão de preposição. Preposição é igual ao irmão mais novo. Para onde você ir, você tem que levar. Não sei se era o caso de vocês, mas eu odiava quando eu precisava ir paquerar, certo? E minha mãe me obrigava a levar meu irmão mais novo. Ai, eu odiava. Eu ia puxar para paquerar, minha mãe jogava meu irmão mais novo para ir comigo para tomar de conta. Não sei se... Homem, eu acredito, não tem muito disso, né? Mas mulher... Só Jesus. Mas vê só, preposição é igual ao irmão mais novo. Para onde você for, você tem que levar. Então, se você vier acompanhado, se tem um termo acompanhado de preposição, você tem que levar ele também. Perceba que aqui eu tenho a expressão em que, certo? Que está vindo acompanhado do em. Então, se existe o em aqui, você tem que levar o em também, certo? Então, a primeira coisa que eu eliminava era que não tem em. Eu eliminava de que não tem em, e cujo o qual. Certo? Então, eu ficaria com essa e com essa. Quando a gente viu o pronome relativo, a gente vê os pronomes relativos, né? A gente vê um dos pronomes relativos que é onde. O onde, ele só vai ser colocado para especificação de lugar. Precisa ser lugar exato, certo? Lugar mesmo, certo? Então, eu só poderia trocar por onde se fosse para especificação do lugar. Só que perceba que o na qual aí vai ser a preposição em mais a qual. O na qual ela só pode ser substituída pelo por na qual se o termo aqui, o que se refere, for feminino singular. Porque também se não for, não pode, certo? Então vamos olhar. Ele diz assim, ó. A revista de Lenço publicou no dia 14 de julho um artigo em que apresenta. Opa, eu dou aqui questão de lugar? Não. E esse que aqui, quem é que apresenta novas projeções? A revista. Então, perceba que eu poderia trocar. Em mais a qual dá igual a... Na qual, não é assim? Isso mesmo, letra Czinha, certo? Letra mais que linda. Próxima questão, ele diz assim, ó. Dos direitos de uso total, o vocábulo que poderia ser substituído por o qual, certo? Então, tem que olhar quem é o referente para poder fazer a troca em concordância. Se a alteração dos sentidos da correção, a gente vai procurar. Que dizem respeito à sociedade em geral. Peraí, o qual dizem, dá certo? Dá. Esse que, ele retoma os direitos. Os direitos está no masculino e plural. Então, eu posso trocar por o qual? Não, eu tenho que trocar por os quais, certo? Porque a concordância precisa ser feita com o termo dito anteriormente. Então, cuidado, porque essas trocas também dá erro, viu? Então, não posso trocar esse que, não pode ser trocado por o qual, tem que ser trocado por os quais, porque o termo aqui, ele se refere, precisa estar em concordância, questão mais que errada. Vamos lá para a próxima. Ele diz assim, ó, a oração que fizeram da região sua morada tem sentido explicativo.
Primeira coisa que você tem que identificar é se esse que é pronome relativo e depois olhar se tem vírgula antes dele. Vamos lá? Bora. Total, não sei o que, não sei o que. Evento comunitário é uma celebração da cultura dos imigrantes italianos que fizeram da região. Opa, encontrei. Eu posso dizer os quais fizeram da região? Posso, porque ele está retomando os imigrantes. E aí eu olho, tem vírgula antes dele? Claro que tem, então é sentido explicativo certinho. Percebeu como é prático e fácil? Aprendeu essa parte de teoria, se ligou como é que desenrola, como é que encontra o sujeito, tal. O termo a que se refere depois é só questão em praticar. Isso é uma das coisas mais fáceis que mais cai em prova, tá? Essa é aquela tipo de questão que é necessário e obrigatório você saber. O tema que eu dei, o tema 1 não, desculpa, a aula anterior foi sobre conjunção subordinativa integrante, aquilo ali é mais complicadozinho, mas isso aqui é mais prática, certo? Então, se você conseguiu, entendeu e conseguiu desenrolar, vai fazer questão que você vai levar jeito. Próxima questão. O trecho que são utilizados para comunicação via internet exercem função explicativa no período em que está inserido. A mesma coisa. Procura o que, vê se ele pode ser trocado por o qual lá qual e olha se tem vírgula antes dele. Vamos lá? A implementação desses conceitos é acompanhado de um número total de diferentes situações. O que gera? É o que gera? Não, que são atualizados. Que são atualizados. Opa, encontrei o que? Aí vamos lá. O que gera aumento exponencial de dados, os quais são utilizados. Dá certo? Dá, porque ele está retomando dados, certo? Aí eu venho para cá. Beleza. Tem vírgula antes dele? Tem. Então é modo explicativo? Certinha a questão, certo? É prático e fácil. E aí a gente acabou. Isto. Certo? Então a gente acaba por aqui. Tranquilo? Então essa é a parte do que, certo? Eu sempre digo, preste atenção. Não acabou não, falta seja aqui. Vamos lá. Diz assim, no último período do terceiro parágrafo, o vocábulo que remete ao modelo de política de Montesquieu, qualificando com o melhor do texto. Vamos ver. Ele diz aqui, Montesquieu foi quem ofereceu o melhor modelo que... Opa, encontrei. Em grande parte é só você fazer a eliminação, certo? Isso aqui é uma partícula que pode ser tirada, sem problema. A oração é Montesquieu foi quem ofereceu o melhor modelo. Opa, o qual está retomando o modelo, então ele é oração subordinada, adjetiva explicativa, porque tem vírgula, tá vendo? Tranquilo. Se ele é explicativo, beleza. E aí ele diz, no último período, o vocábulo que remete ao modelo de política, ele remete, sim, ele remete ao termo anteriormente dito que é o melhor modelo de política, qualificado, como melhor no texto. Montesquieu foi quem ofereceu o melhor modelo, certo? Ele foi considerado o melhor? Sim, certinho a questão. Minha gente, é prática, certo? É prática e fácil, é fácil demais, certo? Essa parte, pelo menos, que mais cai em prova é muito prática, certo? Vamos para a próxima. No trecho, crimes que visam ataque a computadores, o termo que remete semanticamente. Opa, já pego para cá. Quando ele fala semanticamente, é relação de sentido, certo? Então tem que prestar atenção no sentido, se o sentido é o mesmo. E quando eu falo de sentido, você já tem que estar ligado se é do modo restritivo e explicativo, e ele vai ser atribuído através da vírgula. Tranquilo? Então vamos lá. Crimes que visam, os crimes os quais visam. Tranquilo? Tranquilo. Tá no modo restritivo sem vírgula. Ele fala ao nome crimes. Vamos lá. O termo que remete semanticamente ao nome crimes, certo? Que o antecede, tranquilo? E funcionam como sujeito da oração, que visam o ataque a computadores. Vamos lá? Crimes que visam o ataque a computadores. Já tá errado aí, né? A gente sabe que, vê só, pra gente ter a oração subordinada, a gente precisa ter também a oração o quê? Principal. E a partir do momento que eu tenho a oração principal e a oração subordinada, certo? Uma não vai desempenhar a função sintática pela outra, de jeito nenhum. Então, eu não posso falar que é o sujeito da oração. Não. O sujeito da oração é função, certo? E a gente não tem função aí. A gente tem relação de semântica. O que pode ter é a função do que e somente do que,
certo? Mas a gente não tem função de oração. Função de oração só é tida quando a gente tem a conjunção subordinativa integrante, porque lembra que ela vai desempenhar papel de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, aposto, complemento do nome, predicativo do sujeito. Isso é uma função sintática, porque a partir do que aquilo dali tudinho vai ser o objeto direto. Mas nesse caso aí, o que ele não vai desempenhar papel sintático de outra oração, não. Ele é uma oração individual, só que vai ser subordinado ao outro. Ele vai desempenhar um papel semântico, certo? Que vai ser de sentido. O sentido dele ali é de trazer uma característica através da oração principal. Mas ele não desempenha papel sintático. O que eu preciso, na verdade, eu preciso da oração principal para verificar qual é o papel sintático só do que, e não da oração por completo. Certo? Então, quando ele afirma aqui que é o sujeito da oração, já está errado, certo? Porque, na verdade, quem é o sujeito do verbo visar, aqui é o que, certo? O que é o sujeito do verbo visar. Eu não coloquei tudo, mas aqui já dá introdução de oração subordinada e crimes é o sujeito do próximo verbo, certo? Do verbo que vem depois. E o que, como retoma sujeito, vai ser sujeito do verbo visar, certo? Então, não existe essa relação de que uma oração ela vai ter uma função sintática sobre a outra, de jeito nenhum. É o elemento que vai desempenhar uma função sintática e vai precisar do termo a que se refere que faz parte da oração principal, certo? Então, essa oração aí já está errada por conta disso, certo? Que oração, quando eu tenho um pronome relativo, ele não desempenha papel sintático, tranquilo? Só o que desempenha. Vamos para outra e para a última. Oba, essa é boa. Ela caiu na PF, certo? Em 2018. Então, é uma questão muito boa para ser trabalhada. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o... Aqui. Ao procurar alguma coisa que se acha escondida. Opa. Deixa eu vir para cá. Vamos lá? Aí ele fala que o termo ache é complemento a forma verbal. Não, que o termo quem exerce função. Vamos lá. Ele fala aqui, ó. Vamos lá arriscar. Deixa eu ver aqui onde é que tá meu. Aqui. Vamos lá. Ao procurar alguma coisa que se acha escondida. Eu tenho o verbo achar aqui, né? E eu tenho esse quezinho aqui bonitinho. Vamos lá. Esse que aqui eu posso trocar por ao procurar alguma coisa a qual se acha escondida, né? Assim tá retomando coisa. Então, que coisa for, ele vai ser. Vamos lá. Procurar é verbo. É verbo? Não, né? Por que não é verbo? Porque eu tenho um artigo antes dele, certo? Preste atenção no artigo aqui, artigo substantivo às palavras. Então, procurar não é verbo porque eu tenho aqui um artigo antes dele. Então, quando eu digo procurar alguma coisa que se acha escondida, eu tenho o verbo achar, certo? Na verdade, aqui é uma locução verbal, certo? Escondida. Então, quando eu pergunto, o que é que se acha escondida? Alguma coisa, né? Assim, o que se acha escondida? Alguma coisa. Então, alguma coisa ela vai ser sujeito da forma verbal acha escondida. Então, o que aqui que retoma coisa, ele vai retomar um sujeito. Então, ele vai exercer forma de sujeito. E a banca afirma que ele desempenha papel de complemento. Isso está correto? Não. Então, a questão está errada. Então, perceba como é prático, certo? A questão de praticidade, certo? Pratique, que você vai começar a entender como é que a gente desenrola essas questãozinhas, certo? São questões práticas que sempre caem em prova. Então, pelo amor de Deus, certo? Tira pelo menos pega meia hora todos os dias, principalmente desses tons de que, certo? Que isso é muito costumeiro de cair em prova. E cai muito em prova. Pode ver que eu trouxe atualizada da PF 2018, a PGE do Rio de Janeiro, independente de que concurso for, sempre está caindo, certo? Sempre cai, tanto a questão morfológica quanto a questão sintática. A questão é, pelo menos desse que pronome relativo, é a mais prática que eu acredito que seja, certo? A da condição subordinativa integrante, ela é muito mais difícil. Mas essa daqui, ela é mais praticidade e você pegar uma molenga, certo? Pegou o jeito, você desenrola e não esquece mais, tá? Então, eu vou finalizando por aqui mais esse bloco. No próximo bloco, a gente vai ver a parte do si, certo? A gente vai ver a parte do si e aí a gente finaliza.
Tranquilo, cheiro no coração de vocês e até o próximo bloco.